Oi pessoal do YouTube, hoje vamos fazer a questão 75 da prova 2 da Unesp 2021, primeira fase. Analise o diagrama que representa as fases da água conforme as condições de pressão e temperatura. Então a gente tem aí um gráfico de pressão em kPa por temperatura em graus Celsius. E ele dá alguns valores aí, né? O gráfico mostra onde que passa do líquido para o vapor, do sólido para o líquido, do sólido para o vapor, tá? Um dos métodos de conservação de alimentos, conhecido como liofilização, consiste em congelar toda a água neles presente e fazê-la sublimar, ou seja, passar diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. São condições de temperatura e pressão em que há possibilidade de ocorrer a sublimação da água. Pessoal, voltando aqui no nosso gráfico, o que ele está dizendo? Ele quer essa transformação aqui, ó, do sólido para o vapor. Quando que isso acontece? Nesse ponto aqui, ó, a partir desse ponto, ó, tá vendo? Esse daqui é o ponto triplo em que o sólido, o líquido e o gasoso se encontram, tá? Então, quando que o sólido vai passar direto para o vapor sem se virar líquido antes? Quando a temperatura for inferior, menor que 0,01 graus Celsius. E quando a pressão for menor que 0,61 kPa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas para ver qual delas se encaixa nessas condições. A letra A, só de olhar a primeira coisa a gente já descarta, né? Temperatura superior a 374 graus Celsius. Não, falsa. Na B, temperatura igual a 300 graus Celsius. Não, falsa. Na C, temperatura inferior a 0,025 graus Celsius. Bom, pode até ser. E pressão superior a 101,3 kPa. Não, falsa. Temperatura igual a 0,01 graus Celsius e pressão igual a 0,61 kPa. Você pode bater o olho nessa questão e falar, eu achei, né? Só que nós falamos que a temperatura tem que ser menor que 0,01 graus Celsius. Não é menor ou igual, é só menor. E a pressão é menor que 0,61 kPa. Observem que não tem o igual, é só menor. Então, não pode ser, porque aqui está falando que é igual e não é. É para temperatura e pressão inferior a esses valores, tá? Então, aqui é falso. Olha só, na E, ele fala temperatura inferior a 0,025 graus Celsius. Ele fala temperatura inferior a 0,0025 graus Celsius e pressão inferior a 0,61 kPa. Olha só, vamos voltar lá na figurinha. Observem que a temperatura de 0,0025 é menor que a temperatura de 0,01. Então, se eu falo que a situação para ser vapor tem que ser uma temperatura inferior a 0,0025, tá certo, porque ela é menor que 0,01, tá bom? Então, essa é verdadeira. Portanto, a nossa resposta é letra E. Gostaram da resolução? Deixem o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Se é novo aqui, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde, beleza? Bons estudos e até a próxima!